Salvete, fratres carissimi, caríssimos irmãos teófilos, sejam bem-vindos à novena de preparação para a festa de São Jerônimo, o dia da Bíblia, dia 30 de setembro. Gostaríamos de te convidar para nos próximos 9 dias estudar conosco a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Durante todos os dias da novena, contaremos com essa ordem: uma introdução, seguida de uma oração inicial e da leitura do trecho do dia da Constituição Dogmática Dei Verbum, feitas por participantes do nosso grupo de estudos bíblicos católico Teófilos, que completaram a leitura integral da Sagrada Escritura em um ano. Depois da leitura, teremos uma reflexão preparada por padres, diáconos e leigos. E ao final, seguindo os passos dos padres da Igreja, gostaríamos de te convidar para rezar 4 orações em latim, uma língua tão amada por São Jerônimo, e assim nos unimos a ele, aos santos e santas e a todos os anjos do céu, para louvarmos ao Senhor, em uma língua que desde os primórdios da Igreja nos une, todos católicos, ao redor do mundo. Irmãs e irmãos, sejam todos muito bem-vindos para esta novena de preparação à festa de São Jerônimo, no próximo dia 30 de setembro. Recordando o grande padroeiro, patrono de todos aqueles que se dedicam com afinco à leitura e ao estudo bíblico. A novena deste ano nos prepara também para 2 momentos importantes. O primeiro momento é o início da 3ª turma do grupo de estudos bíblicos Teófilos. Centenas de pessoas já leram a Bíblia conosco, segundo o nosso método, e seguindo as orientações da Santa Igreja. E mais algumas centenas vão começar a leitura nos próximos dias 2 e 3 de outubro. Então, para todos esses novos integrantes do grupo de estudos bíblicos Teófilos, uma bênção especial e também o desejo de que possam concluir com muito afinco e com muito proveito este propósito que Deus colocou no seu coração. A segunda grande efeméride que nos espera é no dia 11 de outubro celebrar os 60 anos do início do Concílio Vaticano II. Portanto, este ano, a novena de São Jerônimo quer nos ajudar a ler um dos documentos do Concílio Vaticano II. Neste tempo de tanta contestação do concílio, é muito importante lembrar que o concílio é magistério da Igreja e que tudo aquilo que o concílio ensinou, o concílio debateu e decidiu, faz parte do patrimônio doutrinal da Igreja Católica. Nós leremos e refletiremos durante esse período a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. E esta foi uma das primeiras constituições, ou um dos primeiros documentos que o concílio começou a analisar em 1962. Por uma série de fatores, a conclusão deste debate, a promulgação deste documento foi apenas em 1965, ou seja, na 4ª e última sessão do concílio. Portanto, durante 4 anos, comissões de teólogos, de peritos, de estudiosos, mas sobretudo, os padres conciliares se debateram sobre este tema tão importante da revelação divina e que toca de maneira direta a Bíblia, porque é na palavra revelada que Deus se entrega ao seu povo e manifesta, mostra, revela quem Ele é. Neste primeiro dia, iniciamos a nossa novena em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, meditando sobre a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Oremos. Deus, princípio e fim de todas as coisas, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura, e vos levastes vosso servo São Jerônimo a dedicar sua vida ao estudo e à meditação de vossa palavra. Dai-nos a graça de também não ignorar o chamado para conhecer a inefável benignidade de Deus, e ainda concedei-nos, se for de vossa santíssima vontade,
A graça que vos pedimos nesta novena. Amém. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus, proclamando-a com confiança, faz suas as palavras de São João. Anunciamo-vos a vida eterna, que está junto do Pai e nos apareceu. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Conforme 1 João 1, 2 e 3. Por isso, segundo os concílios Tridentino e Vaticano I, entendem propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão, para que o mundo inteiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação. Acreditando, espere, e esperando, ame. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, conforme Efésios 1, 9. Segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina, conforme Efésios 2,18, 2 Pedro 1, 4. Em virtude desta revelação, Deus invisível, conforme Colossenses 1,15 e 1 Timóteo 1,17, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos, conforme Êxodo 33:11 e João 15:14-15, e convive com eles, conforme Baruque 3:38, para os convidar e admitir a comunhão com ele. Esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras. E as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, nos é manifestada por essa revelação em Cristo, que é, simultaneamente, o mediador e a plenitude de toda a revelação. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, conforme João 1,3, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação, conforme Romanos 1, de 1 a 20. E além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação, conforme Gênesis 3,15. E cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação, conforme Romanos 2, 6, 7. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo, conforme Gênesis 12, 2. Povo que depois dos patriarcas ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Nesse primeiro dia da novena, nos cabem 3 pontos, os 3 primeiros pontos da Dei Verbo. Eu gostaria de comentar brevemente, muito en passant, algumas frases desses 3 pontos, precisamente uma frase de cada ponto. No número 1, ou no ponto número 1 da Dei Verbo,
em que se trata da intenção do concílio em relação ao estudo da revelação divina, o concílio diz que está unido aos concílios Tridentino e Vaticano I, né? E se propõe a expor a doutrina genuína acerca da revelação divina. Esse é um ponto que pode passar inobservado, mas é muito importante. Quer dizer, o Concílio Vaticano II não ensina novidades, mas ensina de maneira nova aquilo que a doutrina perene da Igreja sempre propôs. Então, quando cita aqui, né, o Concílio Tridentino, o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano I, desculpa, o Concílio Vaticano II nos está dizendo que está em linha com tudo aquilo que foi ensinado antes sobre a revelação. E o que o concílio ensinou? Aí vem o ponto número 2, né? Ou o número 2, desculpa, da Constituição Dogmática Dei Verbum. O documento diz assim: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade por meio de Cristo, Verbo encarnado. Ou seja, o concílio reafirma o ensinamento bíblico que apenas em Cristo nós temos o verdadeiro conhecimento do Pai. Portanto, é doutrina conciliar, já explicada pela Bíblia naturalmente, de que Cristo é o único meio pelo qual podemos conhecer a verdadeira face de Deus. E o terceiro ponto, número 3, também tem uma frase muito interessante, né? E diz que Deus oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E aí o concílio cita a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 1 a 20. E de fato, o concílio, recolhendo esse ensinamento bíblico, diz a todos os povos e diz a toda a igreja que os vestígios de Deus podem ser encontrados na criação. Confiram aí Romanos 1:19. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Ou seja, Deus manifestou na criação e na humanidade aquilo que Ele mesmo é. Mas foi preparando um povo ao longo de toda a história para a chegada de Cristo, nosso Senhor, que revelaria de maneira plena e decisiva o rosto amoroso e paterno de Deus. A todos uma saudação carinhosa e o desejo de muito proveito neste percurso que faremos de leitura da Dei Verbum, preparando-nos para a festa de São Jerônimo. Para finalizar, rezaremos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória e uma Salve Rainha, na língua tão amada por São Jerônimo, o latim, a língua que é a língua oficial da nossa Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evem, ad te suspiramus,
gementes et flentes, in ac lacrimarum valem. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O piam, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Amém. São Jerônimo, estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhecedor e apaixonado divulgador da Sagrada Escritura, rogai por nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Jerônimo, venha sobre todos aqueles que estão participando desta novena e todos aqueles que começam a terceira turma da leitura e estudo bíblico com o Grupo Teófilos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.